Marcelo Bezerra e eu sou um dos coordenadores da página Parauapebas Ativa. E eu estou passando aqui hoje para a gente fazer um seguinte diálogo. Tá? A ideia é a seguinte: eu estou acompanhando aqui a greve dos caminhoneiros e eu estou acompanhando também os desfechos. Tá? E me parece que o Brasil aceitou a ideia de ser escravo. Tá? Eu estava outro dia assistindo na Netflix um documentário chamado Winter on Fire, que significa Inverno no Fogo. Tá? É um documentário sobre a Ucrânia. A história tem um pouquinho em comum com o Brasil. Tá? Um presidente ucraniano, obviamente, decidiu fazer a sua campanha em cima da reindexação da Ucrânia ao bloco comercial europeu. Não cumpriu. Tá? E algumas pessoas resolveram se unir e fazer um protesto pacífico. Tá? O que a gente subentende sobre protesto pacífico. Sem álcool, sem droga, sem nenhum grupo, sem nenhum partido político por trás. Pois muito que bem. Durou mais ou menos 100 dias essa manifestação. 3 meses e mais um pouquinho. Tá? Aconteceu o seguinte: no primeiro dia, eles estavam lá protestando, tranquilamente. Chegou a polícia ucraniana e desceu o porrete. Mas não é aquele empurra-empurra, não. É espancamento. Tá? Foram embora, no segundo dia voltaram. Só que dessa vez eles voltaram com barricadas e por aí vai. Foi evoluindo que eles foram lá e colocaram um capacete para se proteger da pancada dos policiais. O Estado, ou seja, o governo foi lá e criou uma lei para proibir que essas pessoas usassem o capacete, justamente para poder dar mais pancada. Pois muito que bem, a situação foi evoluindo a um ponto tal que o próprio governo começou a utilizar de arma letal, tá, contra a população. Quais eram as condições que eles estavam protestando? Era fim de ano, passaram Natal e Ano Novo na rua, debaixo de um inverno que aqui no Brasil a gente não tem, e não tem nem como sonhar. Só sabe quem é um inverno desse, quem já foi para a Rússia ou outros países com inverno bem forte, tá? Coisa que aqui no Brasil não tem. Quem paralisou? Todo mundo. Os caminhoneiros, a classe política, a classe artística, eu digo a classe política da oposição, os caminhoneiros, tinha até banqueiro, dono de banco, tacando pedra na polícia. Esse foi o nível que chegou. Tá? Então, assim, todo mundo se paralisou. Ninguém ficou brincando de Facebook, WhatsApp, não. Foi todo mundo para a rua. Até um ponto de fazerem uma marcha chamada Marcha de 1 milhão. Imagine 1 milhão de pessoas marchando. Tá? Então, assim, foi uma união nacional, coisa que o brasileiro não tem e não sabe. O brasileiro perdeu o orgulho pela pátria. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui rapidamente, tá, como é que ficou a praça, tá, que esses manifestantes estavam. E se vocês puderem depois assistir o documentário, se chama Winter on Fire, tá? Vocês vão ver que eles criaram realmente umas barricadas dignas de uma guerra. Tá? Vamos dar uma olhada. Complicado, né? A gente viu aqui eles falando sobre voltem para suas casas, voltem para suas famílias, só que isso daí não foram os policiais, tá? Foi a própria população pedindo para os policiais pararem de matar as pessoas. E além do que aconteceu, uma coisa super interessante é que a Ucrânia tem uma pluralidade religiosa tão grande quanto o Brasil. Então, no meio desses manifestos, a gente pode perceber que
os muçulmanos estavam no meio, os católicos ortodoxos, os protestantes. Tá? Então foi uma comoção geral, simplesmente para pedir para a Ucrânia voltar a fazer comércio com a Europa. Pois muito que bem. Tudo isso daqui não teria acontecido se tivesse um dedinho que a gente já sabe qual é, dedo russo. Tá? Então, assim, a gente está muito preocupado com a situação do Brasil, do mundo, a galera agora já está dizendo que comunismo é uma desgraça, por aí vai que não deixa de ser, mas a gente vai ter uma Copa do Mundo no país, o berço que criou essa grande porcaria chamada socialismo/comunismo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar que a gente está atento. Então esse ano não vai ter Copa do Mundo no Brasil. Eu duvido que as pessoas façam isso. A gente está no meio de um processo de escravização tributária no Brasil. A gente está vendo todos os problemas que o socialismo/comunismo vem causando na Venezuela. Está todo mundo, creio eu, as pessoas que têm um bom coração, de certa forma, com uma espécie de preocupação sincera com os venezuelanos. Então, vamos deixar a Copa do Mundo de lado, vamos trabalhar. Vamos deixar esses intervalos de meio período, essa festa, tá? Vamos boicotar a Copa do Mundo em apoio aos venezuelanos. Esse daí sou eu, meu nome é Marcelo. Obrigado, até a próxima.